Graça e paz, chegou o dia esperado de nós entrarmos especificamente num estudo mais profundo acerca das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, as conhecidas 7 igrejas do Apocalipse. E ao estudar a primeira carta à igreja de Éfeso, o meu tema com você é Éfeso, uma igreja permissiva. E eu gostaria de começar fazendo duas considerações importantíssimas. A primeira delas diz respeito exatamente à etimologia da palavra, a palavra Éfeso, que significa permitida. E daí eu propus exatamente esse tema, uma igreja permissiva, porque este é o risco que nós corremos hoje de viver um cristianismo permissivo. À medida que a gente vai caminhando nessa carta, com certeza a gente vai poder ser despertado para muitas práticas, para muitos comportamentos que são encontrados em muitas igrejas hoje, que comprometem a palavra de Deus, o testemunho da verdade, e dessa forma acaba sendo um testemunho de permissividade. Eu devo dizer ainda que a permissividade, ela se fundamenta no fato de aceitarmos, permitirmos ou tolerarmos ensinos e práticas que estão desalinhadas com aquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade para a nossa vida. Eu acredito que entendendo essa vulnerabilidade, essa prática de tolerar, de aceitar e de permitir alguns ensinos e algumas práticas podem tornar não somente a igreja de Éfeso, mas pode tornar a minha vida, minha casa, minha família, a igreja da qual eu faço parte hoje, eu frequento, falando do ponto de vista instituição, a ser uma igreja permissiva. Então, o meu convite para você é nos debruçarmos e procurarmos aprender com os erros e os acertos dessa igreja, para que não venhamos a incorrer no mesmo erro que ela incorreu. Uma das expressões que mais nos chama a atenção, não somente nessa carta de Éfeso, mas em outras cartas a gente também vai ver, especialmente quando a gente chegar na igreja de Pérgamo, a gente vai ver também ali uma menção, é a obra dos Nicolaítas. A obra dos Nicolaítas, alguns estudiosos dizem que era um ensino e uma prática que era divulgada e praticada por um homem chamado Nicolau. Daí vem a palavra Nicolaítas. E esse ensino e essa prática consistia justamente numa liberalidade. Por isso, a proposta é a proposta de uma igreja permissiva. Uma igreja que não encarava alguns comportamentos e algumas práticas que envolviam o meu corpo físico, o meu corpo natural, no sentido de não tem problema, você pode fazer o que você quer com o seu corpo, desde que você esteja feliz, alegre, satisfeito, realizado. Essa prática e essa escolha que você fez não pode comprometer a sua vida espiritual, não pode comprometer o seu espírito. Eu tenho certeza que quando a gente fala disso, a gente parece que está lendo a primeira página de um jornal de hoje, porque é exatamente esse o evangelho que muitos se propõem a viver. Um evangelho completamente liberal, um evangelho completamente descomprometido da palavra de Deus, e um evangelho que não associa a prática de algumas escolhas que a Bíblia chama de pecado, no sentido de dizer que não vai comprometer o seu espírito. Essa é uma igreja que é feita menção sobre a obra dos Nicolaítas ali. Especificamente nessa igreja nem é feito tanto a reprimenda de que havia uma prática abundante e incessante ali, mas que havia pelo menos fumaça nessa cidade. Em Pérgamo não.
Em Pérgamo havia prática, havia ensino, havia tudo isso. Enfim, a gente vai poder estudar com profundidade cada uma dessas cartas. O que eu acho interessante também nessa carta, eu quero fazer aqui algumas considerações gerais e depois a gente vai poder fazer algumas aplicações à nossa vida. Mas algumas expressões aqui nessa carta me chamam a atenção. Uma delas é que há um apelo de Jesus, que é o remetente dessa carta, como todas as outras. Há um apelo de Jesus para o fato de que essa igreja precisaria se lembrar de onde caiu. E eu quero que você esteja atento a isso, porque a palavra, ela nos orienta a nos lembrar de onde nós caímos e não onde nós caímos. Isso parece um detalhe, mas não é um detalhe. Você deve saber tanto quanto eu. Nós já ouvimos isso de vários pregadores em vários ensinos, fazendo alusão ao primeiro casal, e especialmente ao primeiro homem, a Adão, quando Deus o cria e o pecado entra, e quando Deus vem conversar com Adão, a pergunta de Deus é: onde estás? A pergunta de Deus não foi o que você fez. A maioria de nós, talvez diante de um ato onde nós já tínhamos passado todo o descritivo, né, de prática, de comportamento, a maioria de nós, quando chegássemos diante de um erro cometido, né, nós íamos dizer: por que você fez isso? A gente faz isso hoje por muito menos com algumas pessoas que não correspondem às nossas expectativas, não é verdade? No entanto, Deus vem e pergunta: onde estás? Sabe por que Deus faz esse tipo de pergunta, onde estás? Sabe por que Deus dá essa advertência à igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste? Porque nós precisamos entender duas verdades fundamentais que fazem parte de qualquer cristão, de qualquer pessoa que já entregou o seu coração e a sua vida para Jesus, que é o fato da sua posição em Cristo e da sua identidade em Cristo. Porque ambas são extremamente importantes na nossa vida. A primeira diz respeito à nossa identidade. Muita gente por aí diz: todo mundo é filho de Deus. Não é o que a Bíblia nos revela. A Bíblia fala que todos nós somos criaturas de Deus. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, há uma palavra que diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se há uma advertência ali de que nós nos tornaríamos filhos de Deus, se nós aceitássemos o Filho de Deus, é porque nós não somos filhos, nós somos criaturas, e nós só nos tornamos filhos quando entregamos a nossa vida para Jesus. E aí, isso diz respeito à nossa identidade. Somos filhos de Deus. E, como filhos de Deus, temos uma posição em Cristo. A Bíblia fala que nós fomos colocados com Cristo nos lugares celestiais. Então, a nossa posição espiritual é uma posição elevada. E quando nós praticamos coisas que desagradam a Deus ou a sua palavra, nós caímos deste lugar, nós perdemos essa posição e nós perdemos essa identidade. Eu sei que nem todos compartilham da mesma convicção, mas se você tem alguma dúvida com relação à segurança da tua salvação, você precisa ler Hebreus capítulo 6, onde o texto é claro quando diz que é possível que uma pessoa que experimentou todas as benesses da salvação e de uma vida espiritual abundante, quando essa pessoa cai, ela nega o sangue de Cristo e é impossível que ela seja novamente resgatada. Enfim, há todo um ensinamento ali que nos traz uma consolidação dessa verdade. Mas o fato é que Deus vem e Ele diz para essa igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Sabe, Deus, Ele não está tão preocupado com aquilo que você fez, tanto quanto com você, o seu coração e a sua eternidade, com Ele ou sem Ele. Ele está muito preocupado com isso. Por isso, Ele faz esse tipo de advertência: lembra-te de onde caíste. Você deve lembrar, nas considerações que fizemos
conhecendo todas as igrejas do Apocalipse, falamos sobre a igreja de Éfeso e falamos que um dos maiores desafios na igreja de Éfeso era exatamente em relação ao ensino bíblico, ao ensino das Escrituras, porque naquela cidade havia um grande número de falsos mestres e de falsos profetas. Então, diante da possibilidade de ter muito falso profeta e muito falso mestre, nós precisamos ter muito conhecimento da palavra para não sermos enganados, para não nos desviarmos do caminho de Deus. Então, há uma importância tremenda e eu quero parabenizar você que está investindo o seu tempo, se submetendo a esse ensino, a essa reflexão, a esses 12 dias que eu tenho certeza que vão mudar radicalmente a sua vida. Quando a gente olha para a igreja, para a carta que foi escrita para Éfeso, nós vamos observar aqui algumas coisas que Deus ressalta como sendo extremamente importantes. E eu quero compartilhar com você aqui. A primeira delas é que Deus diz que as obras de Éfeso eram obras conhecidas e o labor era um labor conhecido. Aqui eu quero fazer duas considerações em relação a essa igreja, porque nós poderíamos dizer que essa igreja é uma igreja que põe a mão na massa, é uma igreja que trabalha, e aqui eu estou falando do ponto de vista físico, não estou falando do ponto de vista espiritual, intelectual, é físico, era uma igreja do rala mesmo. A palavra grega usada aqui é a palavra ergon, daqui vem ergométrico, daqui vem aquele exame que nós fazemos que testa exatamente a nossa resistência, não é? A intensidade do nosso trabalho. Deus vem para essa igreja e fala: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu ergon, ou seja, o seu trabalho, a sua labuta, o seu empenho, a sua dedicação, a sua intensidade no que diz respeito à obra e ao trabalho é conhecido. E esse conhecido dá a entender que inclusive influencia outras pessoas com o trabalho dessa igreja. Então, era algo visível. Existe uma outra qualidade que chama a atenção de Deus, que é a perseverança. Quando eu falo de perseverança, eu me lembro do Evangelho de Lucas, que fala que é na nossa perseverança que nós ganharemos as nossas almas. Nós precisamos entender que a salvação é algo dinâmico, não é algo estático. Há pessoas que acham que a salvação é algo que acontece uma vez salvo para sempre, mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo nos orienta a desenvolvermos a nossa salvação. Isso traz a ideia de uma salvação que precisa ser dinâmica, que precisa ser desenvolvida, que precisa crescer, e é por isso que a palavra diz que é na nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma, porque muita gente começa bem. Muita empresa começa bem, muito casamento começa bem, muito sonho começa bem, mas não termina bem. Então, o mais importante não é começar bem, o mais importante é começar bem, permanecer bem e terminar bem. Como ninguém começou bem, porque o pecado entrou no mundo e todos pecaram, então nós temos a chance de corrigir a nossa vida hoje e futuramente. E eu vou te apresentar no fim dessa reflexão exatamente o caminho que a gente precisa trilhar para a gente reverter toda a nossa história sem comprometer a nossa eternidade. Mas a perseverança é uma das qualidades mais importantes, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista conjugal. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos perseverar. Essa igreja é uma igreja que não suporta homens maus. Eu acho interessante a palavra usada aqui também, para não suportar homens maus, porque homens maus são aqueles que influenciam com a prática e com o seu ensino. Essa igreja é uma igreja que não suporta esse tipo de influência má no meio da igreja, de sentimento tóxico, de ensino tóxico. Não pode. Isso chamou a atenção de Deus. E um último detalhe que me chama a atenção bastante nessa igreja é uma igreja que põe a prova e que suporta provas. É interessante, né? Ela põe a prova e ela suporta provas. Ela põe a provas porque quando surge alguém com um discurso diferente do que aquele que nós temos recebido na palavra, ela coloca esse sujeito à prova e reprova essas pessoas. Mas ela não somente coloca a prova, mas ela também suporta provas, entendendo que é exatamente nas provas que eu tenho a possibilidade de ser aprovado. É nas provas, e essa é uma igreja que suporta. Eu disse para vocês, quando eu me referi às obras dos Nicolaítas,
há algo ainda que chama a atenção aqui. O Senhor diz na carta que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. É interessante, não só repulsa, mas odeia. E eu fico pensando, né? Nós temos muitas advertências, muitos mandamentos, muitas orientações bíblicas para algumas coisas as quais a Bíblia condena, e a Bíblia diz: foge da imoralidade, foge do pecado, foge da lascívia. Há tantas coisas que a gente precisa fugir, e a gente precisa muito mais do que fugir, a gente precisa, na verdade, odiar. E sabe, querido, aqui entra exatamente uma diferença que a gente tem aprendido nos últimos anos, né? Porque a gente usa duas palavras que têm o mesmo significado no português, mas que não têm o mesmo significado no grego, que é a palavra medo e a palavra temor. Quando a gente fala que a gente precisa ter temor de Deus para odiar o pecado, essa palavra temor, ela é olhada muito na perspectiva do medo. E nós precisamos entender uma diferença básica. Recentemente eu ouvi uma definição que eu achei extraordinária. Eu quero transmitir para você aqui a diferença entre medo e temor em relação a Deus. Medo é tudo aquilo que eu faço que me afasta de Deus. Então eu tenho medo. Temor é tudo aquilo que eu faço que me aproxima de Deus. Então o medo me afasta, o temor me aproxima. Então, se você quer saber se uma prática, uma escolha, uma decisão que você está para tomar, ela está gerando medo ou temor, é só você observar se aquilo está lhe afastando de Deus ou está lhe aproximando de Deus. E aí você vai ter condição de avaliar se você tem amado ou odiado um tipo de comportamento. Deus, através da carta, Jesus tem uma reprimenda para essa igreja. Embora haja tanta qualidade, ódio das obras dos nicolaítas, uma igreja que trabalha demasiadamente, uma igreja que coloca a prova e que suporta a prova, uma igreja que é perseverante, mas Deus diz uma coisa que deve causar um certo impacto no nosso coração e uma preocupação ao mesmo tempo. Deus diz assim: olha, tem uma coisa contra ti. E eu fico pensando, querido, talvez o sonho de consumo de todo cristão é ouvir isso de Deus, né? Entende o que eu estou dizendo, né? É ouvir de Deus assim: tenho porém contra ti uma coisa, né? Uma só, meu Deus, se fosse uma só, né? Eu acredito que a maioria de nós temos mais coisas na nossa vida que precisamos de um conserto. Estamos aproveitando o mês da reforma para entrar num processo de reforma, então vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Mas Deus diz assim: eu tenho uma reprimenda, eu tenho algo que está acontecendo, que eu estou vendo no meio de vocês aí, que está me preocupando, e que eu não estou gostando. E o Senhor deixa claro que isso é o abandono do primeiro amor. Vocês estão abandonando o primeiro amor. Eu quero que você esteja atento a essa expressão, abandonar o primeiro amor, porque muita gente tem usado a expressão perdeu o primeiro amor. E na verdade há uma diferença muito grande entre perder e abandonar, porque perder é involuntário, abandonar é voluntário. Nada do que você perdeu na sua vida você perdeu voluntariamente, você perdeu porque você quis. O abandono, ele sim é voluntário. Eu abandonei porque eu decidi, eu abandonei porque eu quis, eu abandonei porque eu dei mais vazão às vozes de algumas experiências negativas, de alguns traumas, de algumas decepções, e por isso eu me esfriei na fé, eu abandonei a igreja, eu abandonei a prática das primeiras obras. Mas sabe, querido, Deus nunca vem para apontar o dedo e para nos dizer: olha, porque você errou, não tem mais jeito para você. Deus, quando Ele mostra o caminho, e graças a Deus por isso, quando Ele mostra o caminho do nosso engano, do nosso erro, do nosso equívoco, do lugar onde nós caímos, Ele também apresenta o caminho de restauração. Ele apresenta o caminho de volta. E uma das verdades que eu compartilhei aqui nos vídeos que fizeram parte da fundamentação para a gente chegar onde a gente chegou hoje, eu falei exatamente sobre a qualidade de Davi, que se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque era um homem quebrantado. Então, se você quer percorrer esse caminho de volta, se você quer voltar à prática das primeiras obras, se você quer que essa reprimenda seja tirada do seu currículo, você precisa percorrer o caminho que foi proposto pelo próprio Senhor no texto da carta. E o primeiro caminho diz respeito ao arrependimento.
arrependimento. A palavra arrependimento é a palavra metanoia. E muitos de nós conhecemos essa palavra, já temos usado ela em vários contextos, e nós sabemos que metanoia significa mudança de mente, mudança de rota, mudança de caminho. Mas eu quero agregar aqui um elemento um pouco a mais na definição dessa palavra, que certamente vai nos ajudar a estabelecer um tratamento preventivo na nossa vida. Porque quando a Bíblia fala de mudança de mente, essa palavra metanoia, ela significa mudança de mente para melhor. Porque a nossa mente ela pode mudar para pior, mas aqui há um apontamento para que precisa ser mudado para melhor. E a forma de eu fazer isso é eu considerar os atos do passado para não repeti-los no futuro. Esse é o sentido, esse é o elemento a mais que eu quero colocar aqui no seu coração, para que você assuma essa metanoia, esse arrependimento como elemento preventivo na sua vida. A gente já tem ouvido, né, que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. É exatamente esse o conselho que é dado por Deus aqui. Se você quer percorrer o caminho de volta, você precisa se arrepender. O arrependimento precisa fazer parte de uma mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de escolha, mudança de decisão, mas que vai capacitar você amanhã a pesar na balança, a avaliar e não fazer de novo aquilo que você fez no passado e que te desviou do caminho e que fez você viver o esfriamento do amor, o abandono do amor, como a palavra nos orienta. A segunda prática que ele diz aqui lembra-te. Eu percorri o caminho aqui, eu acabei fazendo uma confusão aqui, eu acabei me antecipando, falei de volta à prática. O primeiro, na verdade, é lembra, né? Antes do arrependimento é o lembra-te. Ninguém pode se arrepender se não receber um tipo de despertamento e um tipo de conscientização. Depois, sim, a pessoa ela vai se arrepender e, por fim, ela vai, então, voltar à prática das primeiras obras. Querido, quando eu sou despertado pela consciência e quando eu me arrependo daquele comportamento e daquela escolha, certamente eu vou ser levado a voltar à prática das primeiras obras. Essa palavra voltar à prática, ela aparece mais de 510 vezes no Novo Testamento e ela aponta exatamente para a obediência irrestrita que nós precisamos ter para com a palavra de Deus e para com o Senhor. Então, querido, se você deseja percorrer o caminho de volta, você precisa se lembrar, você precisa se conscientizar, você precisa se despertar, e muitas vezes isso pode acontecer de diversas formas. A gente pode ser conscientizado e despertado pelo próprio Deus, por um amigo, por uma canção, por uma palavra, por um vídeo como esse. O que eu quero dizer para você é que não perca a oportunidade, meu querido. Como Jerusalém. Jesus um dia chora sobre Jerusalém dizendo: vocês não reconheceram o tempo da visitação de vocês. Que você não perca o tempo da tua visitação, a oportunidade que Deus está colocando nas suas mãos, seja por esse vídeo, seja por uma canção, seja por uma pregação, ou seja por uma experiência na sua intimidade com Deus. Deus está lhe despertando. Agora você precisa se arrepender, e a maior prova do seu arrependimento é a volta da prática das primeiras obras. Vença o orgulho, vença a presunção, volte à prática das primeiras obras e com certeza o Senhor vai nos levar a um nível extraordinário de vida. Querido, essa é a carta que foi endereçada à igreja de Éfeso. Certamente há muito mais riqueza que a gente poderia compartilhar, a gente poderia se debruçar. No entanto, eu entendo que o que eu tenho colocado na sua mão é suficiente para que a gente possa, a partir daquilo que a gente está recebendo, a gente possa entrar nessa dimensão espiritual, sobrenatural, e a gente possa buscar muitas outras verdades que com certeza na nossa intimidade e nesse nosso caminho de volta, percorrendo, certamente o Senhor vai nos tomar pela mão e vai nos despertar. Com certeza. Eu quero terminar essa reflexão orando. Eu espero que essa reflexão na igreja de Éfeso tenha trazido enriquecimento e capacidade para que você mergulhe mais fundo. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço
por essa oportunidade de nos expormos a um ensino tão grande e por termos a carta à igreja de Éfeso como inspiração e como modelo para que sejamos despertados, conscientizados, para que possamos fazer escolhas que glorifiquem o teu nome, que jamais venhamos a receber a mesma reprimenda do Senhor, que o Senhor tem contra nós algo, que nós abandonamos o primeiro amor. Senhor, eu quero pedir por cada pessoa que está exposta a esse ensino, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, que jamais abandonemos a fé, que jamais abandonemos a aliança contigo, que jamais abandonemos a tua palavra, que jamais abandonemos o compromisso de segui-lo e servi-lo por todos os dias da nossa vida. Pai, que as qualidades que o Senhor viu na igreja de Éfeso sejam qualidades encontradas também em nós, mas aquilo que o Senhor viu e que foi reprovado na igreja de Éfeso, ajuda-nos a ver e a sermos vacinados para não incorrermos no mesmo erro. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, um grande abraço. Eu te espero amanhã aqui, onde nós vamos estudar uma outra carta e vamos continuar essa marcha, essa jornada de 12 dias, e amanhã nós estudaremos a carta à igreja de Esmirna. Eu te espero amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço.